clara, ela pode expressar muito bem o meu sentimento em relação ao último filme da franquia Star Wars e, como vocês já podem ver, não é das melhores. Então eu já vou deixar claro aqui que é a minha opinião e que não vai agradar a muitos. Então se você quer saber o que eu achei desse filme, depois da intro. Eu queria começar esse vídeo super animada com meu oi oi habitual, porém não tenho clima pra isso. Episódio 9, Ascensão Skywalker, estreou ontem e foi um divisor de águas. Muitos fãs não gostaram do filme, eu particularmente também não gostei, e eu vou te contar aqui nesse vídeo onde eu acho que o episódio 9 errou, e errou feio, errou rude, foi uma sucessão de erros. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like aqui nesse vídeo. Não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais, onde você fica por dentro de tudo que tá rolando dentro do mundo nerd. Antes de mais nada, eu vou tentar fazer aqui um bloco com spoilers e um bloco sem spoilers. Vou começar com os sem spoilers de uma forma geral, porém eu não garanto que realmente haverá um bloco com spoilers, porque esse filme, ele tirou toda a paciência que eu achava que tinha. Vocês não têm noção de quão decepcionado eu saí do cinema e de quão decepcionado eu estou até agora. Começando aí com o roteiro, que mais parece um grande quebra-cabeças com peças faltando. Nada se encaixa. O filme ele começa tão acelerado, mas tão acelerado, que não existe uma preocupação em momento nenhum com a narrativa. E um exemplo disso é uma parte da história, uma cena, onde todos os personagens contam a trama inteira do filme em menos de 1 minuto. E se você precisa desse recurso para poder contar, mostrar o que vai acontecer na sua história, é sinônimo que você tem um roteiro muito fraco ou muito ruim. E isso fica perceptível porque é uma compensação maçante de fanservice. O filme ele se torna uma metralhadora de fanservice da metade pro final do longa, chegando até a ter cenas extremamente desnecessárias que não agradaram a fã nenhum. E falando em coisas desnecessárias, uma delas é a trama forçada que o roteiro empurra para justificar a relação de alguns personagens. Um exemplo disso é o próprio Imperador Palpatine, que tem aí uma trama específica, que eu não vou dar spoilers, mas que não acrescenta em nada na trama central do filme, sendo até completamente descartável. A história poderia seguir sem essa trama específica. Ela só rende aí mais tempo de tela para os atores envolvidos e sendo até uma trama que não é interessante, não contribui em nada com a construção desses personagens, fazendo parecer que algumas decisões, alguns desfechos foram aí simplesmente jogados nesse último filme para agradar alguns fãs e não algo planejado desde o início dessa nova trilogia. Algo, na minha opinião, para compensar um roteiro ruim. E quando você fala de Star Wars, a trama e o roteiro, elas têm a sua importância. Então, tem que ser algo bem feito, algo bem construído, algo realmente pensado e não uma coisa acelerada, corrida. Não ficou legal. Um exemplo disso é um personagem ser sensível à força apenas nesse filme, não havendo indícios ou pistas de que ele poderia ter essa habilidade nos filmes anteriores. Aí o roteiro tenta justificar de que antes ele não sabia, ele desconhecia essa habilidade. Só que não convence. Tanto não convence como, mais uma vez, é desnecessário. Tanto para a trama e desenvolvimento do próprio personagem, quanto para a trama em geral. Outro exemplo disso é a questão da origem da Rey, que é finalmente revelada e a trama mais parece um dramalhão mexicano. E olha que eu gosto de novela mexicana. Mais uma vez, é uma trama que não agrega a trama principal. Ela poderia não estar nesse filme, que não faria diferença. Talvez até levanta um ponto um pouco relativo, não chega nem a ser importante. Levanta só mais um ponto na questão do desenvolvimento da personagem, mas poderia muito bem ser feito sem esse plot twist, que é um dos mais mal construídos na história do cinema. Desnecessário demais! A voz até ficou estridente para vocês terem noção da raiva. E a mão da Disney, meus senhores, poderia ter parado aí, mas não. Eles vão proporcionar aí para vocês um outro momento, que foi o fanservice mais desnecessário de toda a história do cinema. Eu fico me perguntando, pra quem foi esse fanservice?
porque, meu Deus, ó, eu tô ficando até... É um momento que acontece entre Kylo Ren e Rey. E assim, foi um fanservice, ficou bem claro que foi um fanservice, mas deve ter sido um fanservice pra filha do roteirista, porque não agradou ninguém. Não agradou ninguém! 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 Pra vocês terem noção, no cinema ninguém gostou. E isso ficou bem claro com a sucessão de vaias que aconteceram nesse exato momento. Mas eu não vou dar spoilers, vocês vão identificar esse momento nada a ver, esse momento pra quê e por quê entre Kylo Ren e Rey. Ah, Marina, mas o filme é tão ruim assim? Gente, o filme ele é esteticamente lindo, a fotografia dele é impecável, ele tem aí muita ação, o filme é lotado de ação que torna ele eletrizante e dinâmico, com belos, belíssimos confrontos. A adição dos novos personagens é uma injeção na veia cômica do filme, rendendo aí ótimos momentos de risada. A rápida homenagem a Carrie Fisher e a sua personagem Leia é extremamente emocionante, tocante, você realmente chora ao ver a história da Leia ali no cinema. E algumas cenas são um deleite para quem acompanha o universo expandido da franquia. Mas todos esses pontos positivos que funcionariam num filme isolado não funcionam para um filme que está encerrando uma saga. Logo, todos esses pontos positivos não conseguem mascarar os erros de um roteiro que tem a história corrida e que peca ao tentar amarrar as pontas soltas dos filmes anteriores. O episódio 9 foi vendido como o final da saga Skywalker, então eu queria ver algo realmente digno, algo que acrescentasse aí a história dos 6 filmes anteriores, e essa trilogia não fez isso pra mim. Vou deixar de gostar da saga? Não, mas esse filme pra mim foi ruim sim. Resumindo, a minha nota pro longa é 6, por ter um roteiro fraco e por achar que fanservice sustentaria uma história, mas principalmente porque eu, Marina, não consigo enxergar algo que tenha acontecido de verdadeiramente significativo nessa nova trilogia que acrescentasse aos 6 filmes anteriores. Eu não consigo entender para que você continua uma história que já havia sido finalizada nos 6 filmes se você não acrescenta nada de significativo na história. Se vocês conseguem enxergar, por favor me digam, porque eu não consegui ver isso nessa nova trilogia. Mas e vocês? Já assistiram a Ascensão Skywalker? Se assistiram, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do filme. E se não assistiram, me digam, por favor, qual a expectativa de vocês diante desse banho de críticas negativas que o filme anda tendo. Não esquece também de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e ver os vídeos anteriores aqui. Tchau!